TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. Damos início à nossa programação ao vivo aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, muito obrigada pela companhia e audiência. Eu falo do plenário da Câmara, onde vai acontecer a audiência pública, que vai debater o Dia do Veterano. Essa audiência vai ser presidida pelo vereador Major Jaime, que já está aqui no plenário, e os demais participantes vão aí debater esse assunto de maneira remota, online, por causa da pandemia de Covid-19. A ideia é criar o Dia do Veterano aqui no município de Campinas, por isso esse debate que você acompanha agora. Bom dia a todos, é um prazer, uma satisfação estar aqui nesse dia e aqui eu cumprimento todos os campineiros, também cumprimento todos aqueles que estão nos assistindo, todos os patriotas, como a gente sempre fala. Também cumprimento todos os nossos vereadores da cidade de Campinas, os funcionários aqui da casa, que a gente sempre agradece pelo trabalho. E também agradeço a todos que estão participando, que são representantes de instituições públicas que representam veteranos e também militares, agentes da segurança pública. Hoje é um dia importante para que a gente possa debater e possa discutir exatamente o Dia do Veterano. Essa já é uma tradição em vários países, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, mas nós aqui queremos que o brasileiro também tenha esse sentimento com relação aos seus veteranos, com relação àqueles profissionais que arriscam suas vidas e determinam a carreira em virtude disso. Muitos acabam tombando, muitos perdem a sua vida e por isso devem ser reconhecidos, né? Devem ter um destaque na sociedade. E a gente vai poder debater, tem várias pessoas aqui que eu gostaria de anunciar as presenças. Primeiramente, gostaria de anunciar a presença do Coronel do Exército Brasileiro, Fábio Toledo Ferreira, da AMIRP. Gostaria também de anunciar a presença do Subtenente Nelson Antônio Pereira de Campos, da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar. Gostaria de anunciar também o terceiro sargento Claudinei Costa e Silva, da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar. Também do primeiro sargento da Polícia Militar, Francisco Martins de Souza, que é da APAS, Associação de Assistência à Saúde dos Policiais Militares. Também do senhor Rodrigo Gebara Quintana, que é do Sindicato dos Policiais Federais. Ele é policial federal aqui na cidade de Campinas. Gostaria de agradecer muito a senhora Bernadette de Barros Piazon, que é presidente da Associação dos Expedicionários aqui de Campinas. O Marcelino Barbosa da Silva está sendo representado hoje pelo Matheus, né, que é da AVEBEC, que é a Associação dos Veteranos, aqueles que servem, né, o nosso país aí diariamente. E o terceiro sargento Claudemir Roque Gomes, que é o presidente da PMDFESP, que é a Associação dos Deficientes Físicos do Estado de São Paulo, da Polícia Militar. Ele vai entrar um pouquinho depois, mas também estará conosco. E gostaria de anunciar também, e justificaram a sua ausência, do capitão Renato Avelino da Silva, que é da Associação dos Oficiais. Ele não pôde estar presente, mas desejou sucesso para essa empreitada. Também Pedro Rogério de Oliveira, que é presidente da Associação das Guardas Municipais. Adilson de Souza Rocha, representando os sindicatos também dos policiais civis do estado de São Paulo. E o Everson Wagner da Silva, ele é diretor de Relações Públicas da ADESG. E ele tem um caso que ele ligou para a gente, ele infelizmente está com problema de vesícula e teve que ir para o hospital, né? Então que ele se restabeleça e melhore em breve. Ao mesmo tempo também deixo para você de casa, para você que está nos assistindo, nós temos um contato que você pode fazer pela internet, né? Tá utilizando aí o e-mail, que é comunicação, então sem cedilha e sem o tio, @campinas.sp.leg.br. Então é comunicação, sem o cedilha e sem o tio, @campinas.sp.leg.br.
e também pelo WhatsApp, que hoje é uma ferramenta muito utilizada, é 019 97829 3776. 97829 3776. E durante toda a nossa programação também vai estar passando, né, essas informações aí para que vocês possam fazer as suas perguntas. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês e o principal objetivo nosso, como já disse no início e também pela reportagem da TV Câmara, é que a gente possa ter o hábito, a prática, que a gente possa ter o sentimento de desejar a esses veteranos que eles sejam sempre muito bem lembrados, né? Hoje eu também sou um veterano da Polícia Militar, muitos do que aqui estão também são veteranos, e nós sabemos da importância desses profissionais, que mesmo depois de cumprirem uma carreira, de terem prestado serviço à sua nação, ao seu estado, à sua cidade, todos ainda continuam, ainda têm de alguma maneira uma ligação com a instituição e continuam ainda nesse trabalho. O objetivo nosso é uma lei, é um projeto de lei, na verdade. O projeto ele já foi preparado e ele coloca aqui que no artigo 1º fica instituído o Dia do Veterano das Forças Armadas e das Forças de Segurança Pública, a ser comemorado anualmente no dia 11 de novembro. Para que ele seja aceito como uma lei, ele precisa passar por uma audiência, e é o que nós estamos fazendo. É uma reunião que a gente está fazendo aqui, para que a gente possa discutir, para que vocês possam colaborar, todos que são representantes aqui de entidades dessas instituições, possam colaborar com a sua opinião e que a gente possa ter esse debate mais à frente. Queria lembrar também que o nome veterano, né, isso aqui foi de um dicionário conhecido, a palavra veterano tem mais de um significado. Por um lado, é uma pessoa que tem experiência em uma área específica, e por outro lado, também é referido especialmente a pessoas aposentadas, representantes das Forças Armadas e das Forças de Segurança. E também pessoas que são sobreviventes de algum tipo de conflito. A base para que a gente pudesse fazer esse projeto foi uma lei que foi do ano de 2019, que até o Coronel Telhada, que está na Assembleia Legislativa, nosso amigo, ele que criou essa lei a nível estadual. E nós estamos propondo isso a nível municipal. Eu vou rapidamente aqui só lembrar o que seria exatamente essa lei e por que do dia 11 de novembro. Acho que alguns devem já ter essa data, já devem se lembrar, mas eu quero brevemente lembrar para vocês qual o motivo do dia 11. Então vamos só passar para vocês, né? Sempre os Estados Unidos, ele é sempre uma referência em vários casos, e aqui não é diferente. No dia 11, só pegar o texto aqui para vocês entenderem. No dia 11 de novembro de 1918, nós tivemos o encerramento da Primeira Guerra Mundial, que na verdade foi o dia do armistício. Naquele dia, né, se comemorou o encerramento da Primeira Guerra Mundial, e um ano depois, o presidente americano Woodrow Wilson, ele instituiu esse dia como sendo também o Dia do Veterano. O tempo se passou, nós tivemos uma outra guerra ainda, né, que foi a Segunda Guerra Mundial, e o Congresso americano, em 1º de junho, olha a coincidência, né? 1º de junho de 1954, ele substituiu o Dia do Armistício pelo Dia do Veterano. Então, no dia 1º de junho de 1954, os americanos começaram a comemorar o Dia do Veterano, como sendo um dia que representava todos aqueles que tombaram em defesa das suas pátrias, mas principalmente ali no caso era o governo americano. Depois disso, né, nós tivemos aqui a FEB, então até agradeço a senhora Bernadette por estar junto com a gente. Nosso último pracinha aqui da cidade de Campinas, infelizmente, faleceu nesse ano, e nós queremos depois a dona Bernadette para poder explicar sobre tudo isso. Então são os nossos heróis que participaram efetivamente de uma guerra. E posteriormente, agora nos tempos atuais, o dia 11 de novembro vem sendo lembrado a nível mundial, mas também no Brasil. Nós começamos essa prática também há alguns anos. Antigamente a gente nem falava sobre o Dia do Veterano, a gente nem comentava sobre isso. Até na Polícia Militar, vou falar sobre isso,
a gente tinha o termo que se usava, ou você era da ativa, aquele que está trabalhando no operacional, que está trabalhando ainda na sua força, ou você era inativo. Inativo é aquele que é aposentado. Esse termo foi mudando com o tempo. Eu até lembro, alguns vão depois podem corrigir isso, mas a primeira pessoa que eu ouvi falar, nosso comandante-geral, o Coronel Camilo, que falou sobre o veterano, né, onde ele comentava naquele momento que a gente deveria mudar o termo inativo para veterano. E eu concordo com ele que realmente faz mais jus esse nome a todos nós, tanto das Forças Armadas quanto das Forças Policiais. Eu vou brevemente falar da justificativa e já vou abrir a palavra para que todos possam se manifestar, mas a justificativa dessa lei, ela explica um pouquinho do porquê dela, né, e o que nós objetivamos com isso. Justificativa. Justifica-se a presente propositura por ser de extrema relevância e de suma importância para a valorização e o fortalecimento da classe dos veteranos das Forças Armadas e das Forças de Segurança Pública, que durante o longo período de suas vidas trabalharam para defender a sociedade e o país e contribuíram sobremaneira para a construção de uma democracia forte e um país mais justo e soberano. Eu posso testemunhar isso, que todos defendem a democracia, e muitos tombaram por conta disso. Considerando que as Forças Armadas e as Forças de Segurança Pública estão elencadas no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, quais sejam Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, policiais civis, policiais militares, corpos de bombeiros militares e as guardas municipais. Tal iniciativa visa criar um vínculo maior entre os veteranos das Forças Armadas e das Forças Policiais, junto à sociedade civil, a fim de melhorar substancialmente a percepção do excelente trabalho realizado por todos os veteranos em nosso município, pois a valorização dos responsáveis pela defesa da pátria e a defesa dos poderes constitucionais, a defesa da lei e da ordem, e, em última análise, a defesa da vida dos cidadãos de bem, deve ser a premissa e base de tudo que a gente vem falando. Vale recordar o ensinamento escrito em nossa Constituição Federal, que determina ser a segurança um dever do Estado, direito e responsabilidade de toda uma sociedade em desenvolvimento. E por isso a criação do Dia do Veterano das Forças Armadas e das Forças Policiais se justifica, com o intuito não só de enaltecer, engrandecer e condecorar os excelentes serviços e trabalhos prestados por esses veteranos, mas, acima de tudo, aproximar, conscientizar, interligar a sociedade e esses veteranos e essas gloriosas instituições, fazendo com que a sociedade campineira tenha a oportunidade de se aproximar dos nossos heróis, de hoje e de sempre. Essa é a síntese da nossa justificativa e esse é o principal objetivo, que a gente possa realmente enaltecer o trabalho que é desempenhado por todos nós. Aquele que está na ativa hoje, ele será um veterano, né, daqui a alguns anos. Então, ele merece, sim, essa homenagem. Eu vou aproveitar nesse momento e passar a palavra para os representantes que aqui estão, para que eles possam se manifestar, né, que eles possam dizer qual a instituição que representam, dizer qual a quantidade de pessoas que estão representando e a importância desse dia dentro do nosso contexto. Eu vou iniciar aqui, vou seguir a nossa hierarquia, viu, Coronel Fábio? Coronel Fábio é o nosso representante do Exército Brasileiro, então eu vou pedir para ele ser o nosso primeira pessoa que vai poder conversar e falar um pouquinho sobre isso, e depois eu já inicio a sequência com os outros representantes. Vou aqui já abrir depois a palavra para o investigador Gebara, né, a senhora Bernadette, e depois os integrantes aqui, o Matheus e da Polícia Militar. Coronel Fábio, bom dia para o senhor, agradeço mais uma vez a presença, né, sei que o senhor tem vários afazeres aí, mas conseguiu aí nesse horário das 9 horas aí, estar presente e prestigiar esse nosso evento. Passo a palavra para o senhor, um bom dia. Meu bom dia a todos. Todos estão me ouvindo? Estão todos ouvindo, sim. Então, meu bom dia a todos. É um prazer estar participando desse evento, a convite do Major Jaime, vereador,
a quem tive o prazer de conhecer recentemente e substituir na presidência da associação, que é a AMIRP, né? Associação dos Militares da Reserva, Reformados, Pensionistas e Expedicionários das Forças Armadas. A associação ela é relativamente pequena, mas agrega um bom número de militares da reserva, de pensionistas, e interessante que são integrantes das 3 Forças Armadas. Eu sou militar do Exército, tenho vários companheiros do Exército, temos o comandante Rondo de Santiago, que é o da Marinha, e muitos companheiros da Aeronáutica. E as pensionistas, né, que são as viúvas aí dos nossos falecidos militares. E o objetivo da AMIRP é exatamente esse, é reunir os integrantes, ex-integrantes, agora o pessoal da reserva. Infelizmente não teve nenhum da ativa ainda participando. Esse é um dado interessante. Os militares da ativa, eles nunca pensam que eles vão chegar na reserva, que nem a gente, né? Tem muitos afazeres e a coisa vai passando, o tempo vai passando, daqui a pouco você está com 30 anos de serviço, puxa vida, aí que ele começa a cair a ficha e vai ver que quando chegar a reserva, ele vai ter que procurar o que fazer. E procurar o que fazer é reunir os amigos para contar histórias, né? Para trocar ideias, conversar mesmo, né? Em reuniões, fazer passeios juntos e relembrar os bons tempos que vivemos aí na ativa. A associação ela localiza-se na Avenida Papa Pio XII, no Jardim Chapadão, número 847, próximo do Círculo Militar, lá embaixo, passando a Escola de Cadetes, né? Chegando lá, próximo já, passando a Capela, São Tomás de Aquino, e quase chegando à entrada do Círculo Militar, é do lado esquerdo, né? Esse prédio onde está a AMIR, próximo à entrada do Círculo Militar e também da Brigada em Anguera. Então, tem uma localização privilegiada, por estar próximo das unidades militares e próximo da CIP, né, do órgão lá de nativos e pensionistas, e do posto de saúde, onde nós acabamos recorrendo sempre que precisa, né? Depois, na reserva, você não tem o que fazer, você vai procurar um médico para conversar com o médico. É o que acontece, né? A gente não tem o que fazer, mas tem 2 coisas para fazer na reserva. Ir ao banco, ver a conta, né? Toda semana. Hoje nem precisa mais, que a gente já vê pelo celular. E ir ao médico, no posto de saúde. Então, a associação é bem localizada nesse aspecto. Já pensou até em mudar para outros locais, mas a proximidade da área militar que é um fator importante, né, para nós mantermos. Também, aqueles que ainda não têm contato, se quiserem visitar os sites da AMIRP, é interessante, porque ali estão todas as informações e os informativos mensais, né, que estão sendo publicados. O site da AMIRP é www.amirp.com.br. Então, repetindo, www.amirp.com.br. Não tem o FA no endereço do site. Então, é amirp.com.br. Aqueles que quiserem dar o prazer da visita, tem bastante coisa interessante, artigos interessantes, e esse próximo, né, que vai sair na próxima semana, no site já consta a posse da nova diretoria, onde eu estou lá entregando um diploma e recebendo do Major Jaime as incumbências aí da presidência da AMIR. Também gostaria de falar alguma coisa sobre a situação atual, que ela é, de certa forma, preocupante para nós militares, apesar de que nós estamos representados. Hoje, o presidente da República
capitão Jair Bolsonaro, né, é um militar da reserva. E ele se elegeu presidente democraticamente, com 57 milhões de votos, e faz um excelente governo. Apesar da imprensa não concordar e bater todo dia nessa tecla, o nosso amigo presidente Jair Bolsonaro, que é meu contemporâneo de academia militar, faz um excelente governo, a meu modo de ver. Juntamente com todos os militares ali presentes, com o vice-presidente, General Mourão, que também é contemporâneo, o guru nosso lá, que é o General Heleno. O General Heleno foi comandante aqui da Escola Preparatória de Cadetes. Na época eu participava ali, que era major na seção técnica de ensino, e trabalhamos juntos. O General Heleno é uma excelente pessoa, uma cabeça extraordinária. Ele é o primeiro colocado de todos os cursos que ele já fez. Foi comandante do Haiti, da Força de Paz da ONU no Haiti, e comandante militar da Amazônia. Então, é um militar extremamente preparado, tem uma cabeça extraordinária, uma experiência fora de série. É realmente uma pessoa que contribui, apesar de muitos não saberem, né, contribui muito ali para o governo. E por isso nós estamos vivendo um momento ímpar da nossa vida política no Brasil. Após o regime militar encerrar as suas atividades com o presidente Figueiredo, passando para os civis, e nós ficamos alijados da política, né? Nós ficamos muito afastados e mesmo acuados, né? Porque a partir daí nós foi entregue aos civis, os militares praticamente foram colocados para escanteio. E ficaram assim, sem se manifestar, até o momento em que voltamos à tona, né, nesse governo do Jair Bolsonaro. E que precisa do nosso apoio. Todos os dias nós vemos na televisão as manifestações e as tentativas para deturpar a imagem do presidente. É uma vergonha. Eu não consigo mais assistir o Jornal Nacional. Toda vez que anuncia lá a notícia no jornal, eu só vejo as primeiras notícias, porque depois os desdobramentos não é possível acompanhar. Elas ficam falando tanta mentira e eu fico contestando. Aí a mulher, é melhor desligar. E realmente eu desligo, não assisto mais. Ontem mesmo, a notícia da Copa América, vamos ser bem atual. A notícia da Copa América, o que foi? Vir para o Brasil, né? A Venezuela teve problemas e desistiu de realizar a Copa América, problemas políticos graves. Aí a Argentina se colocou à disposição. Só que, nas vésperas, a Copa América começa daqui 2 semanas. A Argentina não pode fazer por conta da pandemia. Eles estão sem vacina, estão em uma situação horrível, estão piores que a gente. Aí o que aconteceu? A Conmebol ligou para a CBF e pediu se havia interesse do Brasil realizar a Copa América. Sim, o Brasil tem condições de estar fazendo tudo que é campeonato aí, campeonato brasileiro, Copa do Brasil, Série B, estaduais, feminino, está todo mundo jogando. Então não teria problema, né? A princípio. Aí foi consultado o presidente da República, que falou exatamente o que eu vou dizer agora. É possível, porque nós estamos fazendo quase todos os campeonatos, temos, como disse o general Mourão também, temos condições de centralizar, né? No momento em que não pode aglomerar, nós podemos descentralizar. Tem estádios aí ociosos, foram criados na Copa de 2014, a Arena das Dunas está ociosa, não tem nem time para jogar, tem a Arena lá em Manaus, tem a Arena do Pantanal em Cuiabá, tem vários locais que poderiam realizar sem maiores problemas, descentralizando. E foram impostos, o governo, através do presidente, convocou lá o seu staff e colocaram algumas condições para a Conmebol realizar esse torneio. Ou seja,
várias condições. E está aguardando que a Conmebol se posicione. Aí vai o Jornal Nacional e a televisão ontem me fala que o governo decidiu intempestivamente, decidiu fazer uma época de pandemia, aí explorou toda a pandemia. Só que esqueceram que lá atrás, em 2014, os recursos foram todos para estádios, né? Agora, e não fizeram hospital. Agora que tem os estádios à disposição, vamos fazer, olha, não tem incoerência nenhuma. Pelo contrário, o Brasil é o único país da América do Sul que pode fazer essa Copa América. E fica a televisão, aí me chama quem para opinar? Os senadores que estão participando da CPI, Renan Calheiros e aquele outro lá do PT. Esse cara não tem que se posicionar coisa nenhuma. Tem que ouvir posição, eles têm que falar na CPI, lá e mais nada. Então, isso é uma decisão de governo. Estão misturando tudo. Justiça, legislativo e executivo. O poder executivo decide. O legislativo faz as leis. E o judiciário julga. Hoje está tudo ao contrário. O judiciário está querendo fazer leis e está querendo executar, mandar no país, infelizmente. Bom, essa é uma opinião particular, desculpe se eu me empolguei um pouco, mas é uma opinião particular e uma visão geral do que está se passando, porque os militares precisam se posicionar. Nós tivemos muito tempo parados, muito tempo alijados da vida pública. E hoje nós estamos com muitos representantes no Legislativo, está aqui o nosso Major Jaime, né? Aí na Câmara, na Câmara Federal temos muitos deputados, inclusive um companheiro de turma, generais lá na Câmara. Então isso é interessante, o militar voltar a participar da vida política, para poder reforçar e colocar parâmetros, né, do nosso interesse, da nossa vida, que a ética, que os valores nacionais, patrióticos, que estão deixando de lado. Então, essa é o que eu gostaria de dizer no momento, nessa abertura desse evento em homenagem aos veteranos, que foi instituída recentemente nas Forças Armadas, também não tinha esse termo, era o pessoal da reserva que falava, né? O PM falava inativo, né? Nosso aqui, no Exército, o pessoal da reserva de maneira assim, meio pejorativa. Então, foi instituído mês passado, nas Forças Armadas, no Exército, nas Forças Armadas, o termo veterano também, viu, Jaime? E, então, é importante a gente colocar em discussão e realmente reunir, assim que for possível, para reunirmos pessoalmente, né, para podermos discutir e tomar ações concretas para que essa ideia ela continue e, se for aprovada em Campinas, seria ótimo para nós conhecermos todos os militares da reserva, os veteranos, né, de todas as forças. Como você falou, tem gente da Guarda Municipal, né? Tem de todas as classes aí para a gente poder reunir. Então, eu agradeço mais uma vez a participação. Desculpe se me alonguei, se me empolguei um pouco, mas eu acho que isso é importante, esse momento, para alertar e dar um ânimo aí para o pessoal. Obrigado. Coronel, agradeço sempre aí, né? O senhor falou do coração, né? O senhor veio e foi lembrando de fatos e falando sobre isso, mas agradeço também pela lembrança que o senhor teve de dizer que também nas Forças Armadas, né? Também esse dia, né, está sendo agora mais valorizado. Isso é importante. Eu vou passar a palavra agora para a senhora Bernadette, depois eu vou passar para o policial federal Gebara. Então, a senhora Bernadette vai poder falar um pouquinho, ela que é uma pessoa que batalha muito, e hoje também pela questão dos expedicionários, né, que nós, nos últimos anos, perdemos nossos últimos, né, e eu não canso de dizer que eles são verdadeiros heróis, pessoas que trabalharam, que
em prol da nossa nação, combateram realmente algo que vinha naquele momento, né, da Segunda Guerra Mundial, que vinha fazendo um mal muito grande para a nossa sociedade e para o mundo. Dona Bernadette, por favor, a senhora pode falar um pouquinho da associação, né, e da importância também que a senhora acha desse Dia do Veterano, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, Major Jaime. Obrigado pelo convite para essa audiência. Eu sou Bernadette Piazon. Atualmente estou presidente da Associação dos Expedicionários Campineiros, uma instituição que nasceu em outubro de 1945, dentro do navio, com os veteranos voltando da Segunda Guerra Mundial. Vale ressaltar aqui que essa é a primeira associação de expedicionários do Brasil, né, que tem data de fundação de 28 de outubro de 45. Os veteranos voltando da guerra tiveram essa ideia, né, porque estavam prevendo que no retorno deles eles estariam desassistidos, né? Muitos deles, a maioria precisando de emprego, e tiveram a ideia de criar as associações para que pudessem ser instituições de mútua ajuda entre eles no pós-guerra. Eles criaram aqui em Campinas a associação, inicialmente funcionou numa sala na Avenida Francisco Glicério, até que eles pudessem ir juntando recursos próprios, financeiros, mesmo mão de obra, e construíram a nossa sede, que hoje fica na Rua Falcão Filho, número 96, com um terreno doado pela Prefeitura de Campinas e o prédio construído por eles, com recursos deles e mão de obra deles, né? A nossa sede foi recentemente inteira recuperada, né? Estava precisando de um grande reparo aí, e graças ao crescimento desse movimento de valorização desses veteranos, que a gente conseguiu com eventos, especialmente eventos junto ao Exército, a Brigada, a Escola de Cadetes, né? Grupos de pesquisa e reencenação histórica e grupos de veículos de preservação de veículos militares antigos, que têm feito muitos eventos, e a gente está conseguindo, com esses eventos, recuperar um pouco de recursos, vendendo produtos em prol da FEB para poder reformar nossa sede, né? Falta só uma pequena parte da reforma para ser feita ainda no ano de 2021. E o nosso objetivo maior é instalar lá na sede o Museu do Expedicionário Campineiro, que vai contar essa história para a população de Campinas, né? Com mostra de objetos, documentos, jornais da época, material que a gente tem aí tentado também, aos poucos, com bastante esforço, recuperar e manter essa história viva. Para a Segunda Guerra Mundial, foram 328 campineiros, pracinhas, né? Hoje nós temos notícia de um deles vivo morando em Serra Negra, campineiros natos, nenhum mais, como o Major Jaime disse, né? O último, seu Justino Alfredo, faleceu agora no dia 16 de abril, com 101 anos, nosso último representante nascido em Campinas. E temos o seu Oswaldo Saragiotto, morador de Serra Negra, mas que também foi pracinha da nossa associação, né? Como eu disse para vocês, a nossa luta, a nossa batalha é recuperar, né, fisicamente o prédio, terminar, falta bem pouquinho, graças a Deus,
e instalar um museu para Campinas aberto ao público, especialmente para pesquisadores, estudantes, escolas que possam conhecer essa história da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Com certeza, a nossa associação apoia integralmente, Major Jaime, né, a instituição do Dia do Veterano. A nossa luta é sempre pela valorização dos expedicionários, né, que são naturalmente veteranos, e como você disse, talvez os veteranos no Brasil únicos, né, que participaram de um conflito mundial, né, porque na Primeira Guerra não tivemos o Brasil participando, mas na Segunda sim, né. Foram cerca de 25 mil brasileiros, dos quais 328 de Campinas. Outra coisa que eu queria deixar claro, a nossa associação representa, embora o maior contingente seja da FEB, mas temos representantes da FAB, da Marinha, né? E também representantes de ex-combatentes que ficaram no Brasil guardando o nosso litoral na Segunda Guerra Mundial. Hoje, eu diria que a nossa associação, embora represente na sua origem os 328 campineiros, nós temos uma conta aí que representamos hoje, né, familiares, cerca de 3 a 4 mil familiares descendentes desses 328 expedicionários campineiros, tá? Eu mesma sou filha de um deles. Meu pai, tenente José Alves Piazon, participou do Estado-Maior da FEB, né, no 6º Regimento de Infantaria, e eu estou aqui por ele e por todos os outros campineiros que tiveram essa glória, né, na sua história de vida. Nada fácil, mas acabaram sendo heróis verdadeiros da Segunda Guerra, né, e representantes aí mais do que patrióticos do nosso país. Então, eu queria agradecer muito e dizer que a Associação de Expedicionários, ela está totalmente junto, né, nesse projeto de lei. Nós temos outras frentes de trabalho em Campinas para valorizar essa história, como recuperação do monumento da FEB, né, instalação de um monumento que os expedicionários pleitearam na década de 70 e outros movimentos aí para a preservação dessa história, tá? O nosso endereço, acho que já falei, né, na Rua Falcão Filho 96, todos estão convidados a nos visitar, embora o museu não esteja ainda totalmente instalado, as peças catalogadas, mas nós já temos lá bastante coisa para mostrar, né? E também eu queria ressaltar que não só os 328, mas Campinas teve 4 mortos na Segunda Guerra Mundial, né? Que são nossos ex-combatentes de honra. São 4 campineiros que morreram na Segunda Guerra, dos cerca de 430 falecidos nesse confronto mundial. Eu acho que por hora é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Também queria dizer que nós temos um site, né? Um familiar voluntário nosso, que é professor da Unicamp, criou o nosso site, tem muito material lá da Segunda Guerra, link de trabalhos, de teses, então quem quiser também está disponível. O nosso site é www.aespcamp.org.br. Está disponível também para consulta, contato de quem quiser, né? E queria, por último, só para encerrar, contar uma historinha bem rápida para vocês. Eu tentei até achar ela por escrito aqui, mas não achei. Vou contar com as minhas palavras mesmo, acho que é até melhor, que é mais natural, né? A FEB, para quem não sabe,
rendeu na Segunda Guerra Mundial uma divisão inteira do exército alemão nazista, né? Então, eles estiveram realmente em confronto direto com o nazismo e o fascismo. E no dia 29 de abril de 1945, a FEB rendeu a 148ª Divisão Alemã inteira de uma vez só. Foi um feito inédito para a Segunda Guerra Mundial. Foram 14.000 alemães presos pelos nossos brasileiros, dentre os quais alguns e muitos campineiros, né, do 6º Regimento. Estavam lá os 3 regimentos, o 6º, 1º e o 11º Regimento de Infantaria, para render esses 14.000 alemães. E então, para nós, essa data do 29 de abril é extremamente valorizada, comemorada, e tem até uma história do general alemão desta divisão, que era o Otto Fretter Pico, que encontrou há muitos anos atrás um brasileiro na Alemanha, num restaurante, e soube que ele era brasileiro, inclusive era um brasileiro do exército brasileiro, né? E se encontraram lá e ele contou uma historinha dizendo que para o brasileiro, nossa, acho que no dia 29 de abril é feriado no seu país, né? E aí o brasileiro respondeu para ele, não é. Nossa, vocês deviam ter um feriado nacional pela conquista que a FEB teve no 29 de abril, rendendo 14.000 alemães. Se fosse no meu país, isso seria um feriado nacional. Então, por que eu estou contando isso, né? Porque, graças a Deus, nós temos aqui o Major Jaime valorizando essa história, tentando implantar o Dia do Veterano em Campinas, né? Quando a gente poderia ter muitas datas dessas, comemorando o Dia do Veterano, ou o Dia da FEB, ou o Dia do Ex-Combatente, datas nacionais aí bastante valorizadas no nosso país, tá bom? Muito obrigada a todos vocês e qualquer coisa estamos disponíveis lá na associação. Senhora Bernadette, eu agradeço por a senhora tem muito conhecimento, né? É muito rica em detalhes, né, dessa época, né? Inclusive o pai da senhora, né, a senhora tem isso na história da família. E agradeço pelo que a senhora falou. E acho que muitos devem saber aqui, nós aqui brasileiros, infelizmente, não valorizamos a história do nosso país. E isso conta exatamente essa questão. Nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de ir num período... Eu tive a oportunidade de ir num período onde eles estavam comemorando o Memorial Day, que é agora exatamente nesse final de maio. E eles têm um feriado nacional que é em memória a esse dia, né, do falecimento dos ex-combatentes, também agora eles ampliaram, também colocaram profissionais da segurança, né, das polícias, né, lá as polícias são várias, e eles fazem isso com muito orgulho, além do Dia do Veterano, que também é no dia 11 de novembro, nos Estados Unidos. Então, eles têm realmente, né, museus, têm uma história muito rica, ensinada em escolas, e isso deveria acontecer. A senhora Bernadette, a senhora é testemunha disso, que a gente deveria ter os nossos meninos, as nossas meninas que estão começando o ensino, ensinando a eles também essa história do nosso país, que é uma história belíssima. Como a senhora acabou de contar essa história, quantas outras não existem, né? Eu sei de algumas, né, que os brasileiros tem fardamento adequado, né? Tem tantas coisas, né, que aconteceram e os americanos ficaram extremamente assim, sem entender como é que os brasileiros tinham tanta força, tanta vontade num ambiente tão adverso, né, que eles foram até no período de inverno. Então tem várias histórias, mas agradeço muito, viu, da senhora estar junto com a gente nesse projeto. É a senhora que tem que ser enaltecida aí por continuar toda essa história. Muito obrigado. Gostaria de agora passar para o... Obrigado. Gostaria de passar agora para o nosso policial federal, que está na ativa, né?
O Gebara está na função de presidente, né, no cargo de presidente da associação, e gostaria que ele falasse um pouquinho, né, sobre essa visão que ele tem também da associação e a visão que ele tem também a respeito desse dia. Bom dia, Gebara. Bom dia, Major Jaime. Bom dia a todos. É uma honra e um prazer estar aqui, poder participar dessa audiência. E quando eu recebi a chamada por telefone do seu assessor, o Sargento Soares, eu fiquei bastante satisfeito de saber desse projeto de lei, por concordar com absolutamente tudo que foi dito aqui até agora. Nós realmente temos aqui no Brasil ou não temos essa cultura de valorizar o pessoal que já saiu da ativa. Aqui na Polícia Federal nós temos a gíria de antigão. Nós chamamos o pessoal que está aí há bastante tempo, já tem o tempo para aposentar, mas continua trabalhando, nós o chamamos de antigões. E eu quando me recordo que quando eu cheguei na Polícia Federal, eu caí num setor que tinham muitos deles. E foi realmente muito rico para mim. Você aprende muita coisa com esse pessoal que está lá, às vezes há mais de 40 anos. Eu conheci um camarada que estava lá há mais de 40 anos no trabalho e não se aposentou. Infelizmente, ele faleceu ainda trabalhando, né? E como eu estava dizendo, eu acho que nós precisamos realmente valorizar. É importante. Esse pessoal construiu, ou pelo menos transformou a nossa instituição no que ela é hoje. Passaram por dificuldades que hoje não existem mais. A Constituição de 88 mudou muita coisa. Eu conheci pessoas que entraram lá antes de eu nascer. Eu estou com 48 anos de idade. Então, a gente tem que levar essa bagagem. Tá? Muda a maneira de trabalhar, a maneira de investigar, mas muito daquilo que tinha lá nos anos 70, nos anos 80, ainda são utilizados com eficiência. Como o senhor disse, eu estou na ativa. Ontem mesmo eu estava fazendo alguns levantamentos, algumas diligências, e usando métodos dessa época, nada de muito tecnológico, né? Vai até o local, pergunta um pouquinho, conversa com o vizinho, esse tipo de coisa. Então, e eu estou no sindicato, eu sou o diretor regional do sindicato em São Paulo. Nós temos a nossa sede em São Paulo, na rua Hugo Dantola, 77, ao lado da superintendência. E temos diretorias regionais nas cidades onde existem uma delegacia da Polícia Federal, que é o caso de Campinas. E eu venho falando com o pessoal do sindicato de fazer um evento para o pessoal aposentado, que eu acho que eles merecem esse reconhecimento. Mas eu estou há um ano nessa função. Coincidiu com a pandemia de coronavírus. Como que eu vou colocar veteranos, aposentados, antigões, num ambiente fechado para a gente fazer uma confraternização? Então, estou esperando acontecer. Considerando essa data que o senhor colocou, dia 11, quem sabe esse ano eu consigo, próximo a essa data, né? Esperemos que a vacinação adiante aí. Mas basicamente é isso. Eu estou de pleno acordo. Eu acho muito importante que o nosso antigão, que o nosso veterano, ele seja lembrado, valorizado com algum tipo de evento. Por que não um homenageado pela Câmara Municipal todo ano? Porque é uma profissão, nós todos sabemos, é uma profissão difícil. Eu costumo dizer aqui em casa que tem dia que eu vou dormir às 2 horas da manhã e tem dia que eu acordo às 3h30, né? Por causa dos trabalhos que a gente faz aí. Então, não é uma coisa simples. A saúde da gente se deteriora muito mais rápido, provavelmente. E isso tem que ser valorizado, né? Nós temos que dar, pelo menos, um reconhecimento de nós, né? Aos nossos pares. Então, no que depender do sindicato, dos policiais federais em São Paulo, o senhor tem total apoio para essa proposta. Eu acho ela bastante relevante. E, enfim, tem o meu total apoio da nossa presidente, que eu comuniquei a ela, né, em São Paulo, sobre essa audiência. Ela ficou bastante interessada, mas pediu que eu participasse, por se tratar da Câmara de Campinas. Ela tem lá os afazeres muito grandes lá do Sindicato de São Paulo. Falando um pouquinho do sindicato, como eu disse, ele está lá na Hugo Dantola, em São Paulo, em frente à nossa SR. Nós somos em torno de 1.300 ou 1.500 policiais federais em São Paulo, no estado. E aqui em Campinas nós somos em torno de 100.
100 policiais, de todos os 5 cargos que existem na Polícia Federal. Eu sou agente de Polícia Federal, né? Temos escrivães, papiloscopistas, delegados e peritos na polícia, além de uma carreira de administrativos. O sindicato ele abarca qualquer uma dessas categorias e nós representamos todos eles. Bom, basicamente, entendo que o que eu tinha a dizer é isso. Estou à disposição aí de qualquer um dos senhores. Se alguém precisar de alguma coisa, pode pegar meu contato aí com os assessores do Major Jaime. E a gente está à disposição para ajudar. E eu prometo uma visita no Museu dos Expedicionários. Vai ser bastante interessante. Muito obrigado. Gebara, eu que agradeço, né, a Polícia Federal, né, respeitada a instituição Polícia Federal, todo o nosso reconhecimento, viu? E eu compreendo o que você falou, né? Os antigões nós também temos, né? A gente também fala em alguns momentos sobre isso, mas graças a Deus acho que é importante que a gente possa ter essas ações para a gente mudar e dar o verdadeiro sentido, né? Para esses profissionais que realmente a gente vai chegar um dia a ser um veterano. Todos nós aí que estamos na ativa. E parabéns pelo trabalho que você desempenha aí, né? Eu sei que não é fácil. A gente vai junto, viu, conhecer o Museu dos Expedicionários aí com a senhora Bernadette. A gente vai, em breve, ter uma ação. E você lembrou bem, né? A gente está com essa situação da pandemia e está difícil da gente poder fazer alguns eventos. Vamos ver se em 11 de novembro a gente consegue ter algum evento que a gente possa estar junto, todos nós. Eu quero também falar da presença e agradecer a presença aqui do Subtenente Nelson, da Associação dos Subtenentes Sargentos, né, também está junto conosco, né, daqui a pouco já tá aparecendo aí na câmera para todos verem. Mas eu quero passar agora, vou passar para o senhor Francisco, depois para o Claudinei, né, passo para o Nelson e se o Matheus me permitir, o Matheus vai fazer o fechamento, né, dessa fala de todos aqui. Então eu vou passar para o nosso grande amigo, né, o senhor Francisco, para que ele possa fazer uso da palavra, falar um pouquinho da associação e da importância desse dia para todos nós. Pode falar, senhor Francisco. Bom dia a todos. Eu sou Francisco Martins Souza, sou presidente da APAS de Campinas, Associação Policial de Assistência à Saúde. Então, eu quero primeiramente parabenizar o Major Jaime, nosso vereador, a sua equipe, pela iniciativa de estar propondo aí esse projeto de lei para criar o Dia do Veterano. Então, ouvindo aí a representante dos pracinhas, da MIRP, do Policial Federal. Então, eu estive aqui pensando comigo, né? Eu entrei na Força Pública em 1963. Participei de vários eventos aí, inclusive na Revolução de 64, né? Fiquei aí 3, 4 meses fechado dentro de um quartel, só fazendo policiamento em defesa de uma sociedade. Então, seria importante que criar essa data do veterano e relembrar na nossa região, através dos nossos comandos do CPI, 8º, reunir esse pessoal da década de 64 que participaram daquele movimento que foi criado aí em 64. Acredito que não tem muitos, né, porque já faz alguns anos, né, mas acredito que essas pessoas que participaram naquela época ficarão muito contentes em ser relembrados por tudo aquilo que fizeram e passaram naquela época. Então, criar essa data é muito importante para todos nós, porque o policial militar, do Exército, da Polícia Civil, da Guarda, qualquer entidade que ele trabalha na área de segurança,
mesmo aposentado, ele ainda se sente um representante da lei. Quando ele vê alguma coisa errada, logo ele se manifesta e comunica com alguém, orienta. Ele não tem preguiça, porque isso aí está no sangue do policial militar. Então, essa data é muito importante para todos nós. Acredito que a associação ela vai dar o maior apoio que precisar para isso daí. Então, a minha associação hoje ela tem 1.980 titulares, entre policiais ativos, inativos e pensionistas. Temos 4.300 vidas que a gente presta assistência médica e a nossa associação ela está localizada aqui na Rua Saldanha Marinha, 962, fundada em 30 de novembro de 1993. Então, a partir daquela época, que a nossa assistência médica na região do interior tinha dificuldade para os nossos familiares dirigir a capital de São Paulo, na Cruz Azul, para ter essa assistência médica, um grupo de voluntários entre ativos e inativos, a gente se uniu e criamos esta associação, que graças a Deus temos prestado aí uma assistência médica de qualidade em 23 municípios aqui da nossa região para o nosso pessoal que é associado. Então, por isso eu digo que essas datas que a gente tem de comemoração, essas reuniões dos quadros associativos, ela é muito importante para o engrandecimento não só do aposentado, mas da instituição. Porque o policial que está na ativa hoje, seja ele civil ou militar, amanhã ele é um veterano. E a gente está aqui, pode contar com o nosso apoio e tudo aquilo que precisar, porque acredito no trabalho que o nosso vereador está fazendo. É uma pessoa que eu conheço já há alguns anos e a gente vai dar todo apoio para que seja criada essa data. E a data que foi dita aí, 11 de novembro, vai ser uma data muito importante para todos nós. É o que eu tinha que falar no momento. Obrigado. Sr. Francisco, eu agradeço sempre a sua participação, né? Como o Sr. Francisco mesmo disse, ele faz parte de uma associação que é de saúde, né, de policiais militares, e que nesse tempo de Covid aqui, ele tem se desdobrado, vocês não imaginam o quanto, né, a APAS, né, que é a associação específica aqui da região de Campinas, o quanto ela tem ajudado e quanto ela tem salvado vidas. Então, parabéns pelo trabalho, né, que vem desempenhando, parabéns para toda a sua equipe também, Sr. Francisco, eu sei de toda a dificuldade, né, e o quanto isso tem representado aí no seu dia a dia. Eu já ia passar para o Nelson, né, o Nelson está ouvindo? Tá tudo em ordem? Pode falar? Eu acho que não. Eu vou passar então para o Claudinei, né, nosso sargento Costa Silva, e aí a gente faz a conexão com o Nelson, né, para a gente poder falar, e depois o Matheus ao final. Então, o nosso sargento Costa Silva, da associação, por favor, fale um pouquinho da associação, né, do trabalho que tem aqui em Campinas e também da importância desse dia para todos nós. Bom dia. Bom dia, comandante. Tudo em ordem, graças a Deus. Obrigado aí pela visita, né? É uma visita sempre. Obrigado aí por convidar aí para essa live. Como eu falo, é um momento ímpar. E sempre vem pensando, né? A gente se espelha muito no pessoal lá de fora. É de fato. Isso é bom, isso tem que se manter também, porque vivemos de exemplo, né? Exemplo do pai, exemplo da mãe, exemplo do irmão mais velho, e por aí vai. Então, esse dia dos veteranos, olha, eu concordo com o senhor, magnífico, magnífico. Teve um vídeo que eu vi um tempo atrás, mostrando os veteranos vindo da guerra, vindo de viagem, vindo de um monte de lugar, encontrando com a família, encontrando com o pai, encontrando com o filho. Tá ouvindo? Tá ouvindo?
eu posso dizer que a maior satisfação e alegria, né, quando a pessoa sai em viagem, nem que for uma guerra de paz ou guerra, e a pessoa volta, você vê a felicidade do cônjuge, né, dos filhos, né? Isso é muito importante. E a iniciativa do senhor também é maravilhosa. Já coloquei também em pauta lá para o nosso presidente central da sede de São Paulo. Eu já fui iniciando falando aqui, né? Porque a gente já vai falando, desinvestando e falando. Comandante, Claudinei da Costa Silva, eu sou o presidente regional 3 de Campinas, da Associação de Cabos e Soldados. Eu pego 2 CPIs da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é CPI 2 e CPI 9, que é Piracicaba. Eu cubro a área de 76 cidades aqui dessa região, né? Às vezes, se alguém vai marcar alguma coisa, eu tenho que ver onde eu vou, onde eu não vou, eu tenho que parar, tenho que desmarcar um monte de coisa para fazer uma. Mas a gente está sempre na batalha. E há um tempo atrás, eu fazia aqui na minha regional um aniversariante do mês. Então, eu pegava o aniversariante do mês, né? E fazia um encontro com o pessoal. Estava dando 150, 100 pessoas. Começou até a aumentar. A última que eu ia fazer, aí veio essa pandemia que eu não pude fazer mais, né? Então, hoje eu estou parado em termos de fazer algum evento. E a minha regional aqui de Campinas, de região, abrange 2.942 associados, só na minha regional. A sede num todo, que seria no estado de São Paulo, nós temos 55 mil associados no geral, né? Pois só minha região, aqui dessas 76 cidades, eu tenho 2.942 associados. E só Campinas eu tenho 772 associados. E associados que vêm de coronel ao soldado que entrou ontem depois do almoço, né? Como o pessoal costuma falar. Então, o carinho que a gente tem pelos veteranos, o carinho, vamos lá, a minha regional aqui, de 772, praticamente 60% ou até mais dos meus associados já são tudo mais aí de 55 anos para lá, entendeu? Então, você vê quantos veteranos eu tenho aqui, né? E eu assustei um tempo, pedi para minha secretária, falar assim, viu, levanta para mim na minha regional quantos aniversariantes eu tenho, que eu vou começar a fazer aniversário antes do mês, tal, vamos lá, tal. O mês que deu menos aniversariante deu 155. Assim, nossa, tudo isso! E tinha mês aí que chegava até de 200 aniversariantes, né? Então, tudo bem. Eu falei, nossa, eu fiquei espantado, né? Falei, nossa. Aí eu tenho o carinho de todo mês fazer um convitezinho, mandar para eles, né? Parabenizá-lo por aniversário. E são muitos veteranos. Essa doença aí que apareceu aí, infelizmente aí, perdi vários veteranos. Poxa, eu tinha uma satisfação de estar visitando ele. Mojimirim mesmo, Mogi Guaçu, perdi 3, 4 veteranos ali, Piracicaba, perdi mais 2, aqui no lado de Jundiaí também, Viu? Então, a gente fica assim numa situação, né? Para fazer o quê, né? Então, conscientizar dessa pandemia, orientar todo mundo e tocar o barco, vida que segue. Mas, assim, eu perdi muitos veteranos aí, a gente fica sentido, claro, os familiares, e pensionistas, na minha regional, eu tenho 25 pensionistas, né? Que já foi aí dos nossos veteranos que já foram. Elas permaneceram. Tem uns que às vezes acabam perdendo o marido, às vezes não quer mais se associar, se fica nostálgico da vida e tal. Então, eu também estou planejando uma forma de o pessoal ser associado, às vezes o marido falece,
poder manter a pessoa, né, ativa, porque às vezes teve um lá que faleceu, a esposa sentiu falta e acabou falecendo também. Então, incentivar de uma forma. E eu tô trazendo na minha regional também uma parte de psicologia, né, para atender o pessoal que precisa, tanto o pessoal da ativa quanto não, e abranger mais também essa parte de psicologia para conscientizar o pessoal que precisa, né? Que a gente pensa às vezes que a gente é de ferro e às vezes a gente não é. Na hora que a gente olha para trás, aí a gente cai numa depressão e não tem nem como sair. Então, a minha associação vem trabalhando. Tem alguns convênios que eu tenho aqui. O mais utilizado é o posto de gasolina, o supermercado e farmácias e material escolar. Esses convênios que eu tenho, quero fazer mais. Eu procurei um tempo atrás aí o nosso querido vereador Major Jaime para verificar a casa, para verificar, né, mais enfrentamento com as polícias aí. Ele comentou também já com os nossos deputados federais, estaduais a respeito. Eles estão também averiguando. A tendência é sempre melhorar, né? Sempre melhorar. E o Pracinha lá, 101 anos, puxa, salvo engano, no Exército, eu fui motorista de oficiais, ele desfilou comigo, eu desfilei com ele, foi acho que por 3 vezes na minha viatura, o Pracinha, o último que faleceu. Mas assim, nossa, que saudade. E parabenizar também todos os presidentes responsáveis pelas associações. A associação aqui está na General Carneiro 106, é ao lado do Dom Barreto e em frente à Palusa Churrascaria. As portas estão abertas. Quem quiser visitar, a gente já vai visitar. Se for na hora do almoço, a gente já vai para a churrascaria. Se for na hora do café, nós tomamos um café. Se for na parte da tarde, a gente toma uma água. E assim caminha, tá bom, gente? Obrigado, Dr. Major, pela consideração que o senhor tem pela gente aí e pela oportunidade de estar participando. Eu agradeço. Tenho disso. Costa Silva, agradeço também a sua participação, agradeço pela sua fala. É importante aí, né, sempre lembrar da importância da associação aqui no município e também no estado. Também anuncio a presença aqui do Adilson de Souza Rocha, né, que é do Sindicato dos Policiais Civis, né, do estado de São Paulo. Adilson, eu vou permitir o subtenente Nelson e já passo na sequência para você para poder falar um pouquinho, né? A gente já está caminhando para o nosso final, então uma fala breve aí. Vou pedir aí para o subtenente Nelson, que é da Associação dos Subtenentes Sargentos da Polícia Militar. Por favor, Nelson. Bom dia. Nelson, precisa liberar o som. Alô? Isso, agora estou ouvindo. Pode falar. Ah, tá. Estamos ouvindo. Obrigado, Major, pelo convite. Aos demais participantes aí, meu bom dia a todos. É um prazer aí participar dessa conferência no Dia do Veterano, né? A Polícia Militar, a Associação do Subtenente Sargento, foi criada em 22 de outubro de 1932, 33, desculpe, 32 foi o movimento. No momento em que o Estado passava por uma situação de problema social, que o Estado, de um modo geral, havia abandonado os policiais, né, nesse sentido, logo após a Revolução, a Associação do Subtenente Sargento foi uma das pioneiras, né, é a pioneira. Ela veio aí criar essa entidade justamente mais voltada para o terceiro segmento, que é a parte social, né? E aí ela tem aí hoje 87 anos. Tivemos aí várias associações que passaram a ser oriundas delas, né, como os oficiais, cabos soldados, entre outras, foram crescendo, foram se expandindo, tudo com o objetivo de proporcionar ao policial militar, de um modo geral, uma condição social mais digna, mais satisfatória, né? E aí hoje nós temos aqui em Campinas, foi criado em 22 de maio de 1965, a nossa regional na cidade de Campinas,
praticamente quase junto com a Unicamp e outras entidades que nós tivemos aqui na área, né? E ela vem fazendo esse serviço social junto aos nossos associados. Já tivemos aí mais de quase 3.000 sócios. Hoje temos aí um pouco menos de 1.000 sócios, né? Mas estamos caminhando aí, fazendo a nossa parte social. A polícia, de um modo geral, ela passa por um problema social financeiro, né? Então, mais de 7, 8 anos sem aumento. Isso acabou se defasando um pouco o salário dos policiais. Muitos saíram em função da contenção de despesa em relação à sua folha de pagamento. Mas a gente vê aí um futuro melhor, mais aí à frente, e acredito que vai ser restabelecido essa situação futuramente. Nós chegamos a ser aí uma das primeiras polícias a ser bem paga. Hoje temos aí a 26ª, 27ª aí, em condições de pagamento aí, defasado em função de políticas governamentais. Não vamos entrar muito no mérito disso aí, porque é um problema de administração, de gestão do Estado, não é uma competência nós como servidores. O que nós temos que continuar fazendo é atender na sociedade, dando sempre o melhor para que elas sejam bem atendidas, né, e supridas de um modo geral. Então, a Associação Subtenente Sargento tem um patrimônio aí, temos 2 colônias de férias, uma em Mongaguá e outra em Caraguatatuba, colônias de pesca, além de vários serviços sociais que temos aí nas nossas sedes e regionais, né? Então, estamos aí à disposição. E aí, uma das metas que aí se foi feita é criar o Dia do Veterano. E até então, se dava muita importância para o pessoal da ativa. E o inativo sempre ficava à margem. Uma vez que passou para a inatividade, era considerado um trapo, né? Ninguém dava muita atenção. Hoje tem uma nova filosofia, né, de que se valorizar o nosso veterano, que é um exemplo, uma prova viva de conhecimento, porque uma vez que o cara conseguiu chegar com 30 anos de serviço, sair inteiro, chegou na praia e continuou andando, é louvável que ele seja realmente reconhecido. A gente vê em países de primeiro mundo, como o Japão, o professor ele é mais considerado do que o próprio rei. Ele tem muito mais respeito, o professor no Japão, do que o próprio rei. O próprio rei respeita o professor. E aqui, o professor, o policial, o servidor, de um modo geral, não tem esse mesmo conceito, questão de filosofia, de demagogia barata, mas não vamos entrar nesse mérito também. Então, nós estamos aqui hoje para valorizar o nosso veterano e compartilhar junto com os demais amigos, representantes de entidades de classe, esse dia aí, que merecidamente foi dado aí aos nossos policiais, de um modo geral. Obrigado, Major. Ô Nelson, eu que agradeço. A sua associação é extremamente importante. Muitos até não sabiam dessa história, né? Logo depois da Revolução de 32, né? Foi uma das primeiras associações que a Força Pública, na época, teve, né? E foi muito importante em vários cenários aqui da história do país e do Estado. Agradeço aí também pela sempre colaboração que você tem dado sempre para a gente aí em todos os sentidos. O Adilson é o representante da Polícia Civil. Eu sei que teve alguma questão que não pôde estar logo no início, mas, Adilson, a gente está falando da questão da importância, né, do nosso veterano, e na Polícia Civil, hoje, do Estado de São Paulo, nós sabemos as dificuldades que vocês têm passado, o quanto tem sido difícil, né, na gestão. Eu também, como falou o Nelson, não é o objetivo hoje da gente falar sobre isso, mas das dificuldades que a gestão do governo do Estado está impondo para a Polícia Civil especificamente. Estamos falando disso. Mas eu queria que você falasse da importância também que tem o veterano, né? Não sei se é esse o termo que vocês usam na instituição Polícia Civil, mas nós estamos instituindo isso para que a gente possa valorizar esse profissional. Gostaria que você falasse da importância desse dia também, para que a gente possa instituir aqui no município e reconhecer e valorizar esses profissionais que já dedicaram a vida, né, para a sociedade aqui, no nosso caso, no estado de São Paulo. Bom dia, Adilson, por favor, a sua palavra. Bom dia, Major. Primeiramente, me perdoe pelo atraso, estava na estrada e o link não estava conseguindo acessar, então
Fica aqui os meus pedidos de desculpa a todos que estão participando dessa reunião. Segundo, gostaria de agradecer a iniciativa de instituir essa data para os nossos aposentados, veteranos, e ainda ocupo o cargo de chefista ou nativa, que como chefe do DEINTER 2, da parte dos investigadores, carcereiros e agentes policiais, me coloco à disposição aqui no DEINTER para todos. O que nós, enquanto associação, sindicato ou policiais da ativa, estamos fazendo? Nós estamos reunindo as pessoas aposentadas das diversas carreiras as quais nós temos e fazendo, antes da pandemia, nós estamos fazendo churrasco, reuniões para quê? Interagir esse pessoal aposentado com o pessoal da ativa, para que eles se conheçam. Muitos chegam em algumas unidades e são maltratados, são colocados a segundo plano. Então, a gente está mudando a mentalidade de tratamento. Então, coloca as pessoas no atendimento, para que elas tenham respeito, não só pelo aposentado, mas pelo cidadão. Então, estamos dando uma mentalidade, uma filosofia de trabalho. Com relação aos aposentados nossos aqui, nós estamos criando métodos, criando situações para interagir com eles. Reuniões, pescas, churrascos, confraternizações em atividades esportivas. Estamos tentando buscar uma área para que nós possamos criar um espaço exclusivo para o policial, independente da carreira, tanto civil, militar, federal ou guarda municipal. No caso, é integrar as forças de segurança pública. Essa é a nossa intenção enquanto nativa, e daqui a pouco estou indo para a inatividade, no caso, aposentar, e vou participar mais ativamente do sindicato, né? Então, gostaria de colocar aqui à disposição o DEINTER 2, o sindicato nosso que fica aqui na Marechal Deodoro, esquina com Barão de Parnaíba, ao lado do IC, o Kiko é o nosso presidente. E não vou tomar muito tempo, porque já chego quase no fim, coloco à disposição, agradeço mais uma vez a oportunidade, e assim que tiver um tempo, puder conhecer o gabinete do senhor, estou à disposição para isso também. Obrigado, Major, mais uma vez me perdoe pelo atraso. Adilson, eu que agradeço. Fique tranquilo, e na verdade todos aqui convidados, né, já estão convidados aí para essa visita ao nosso gabinete. Em breve, né, a Câmara, a gente conseguiu aí voltar um pouco mais ao normal, né, da nossa rotina de gabinete, então agora está sendo possível a gente receber pessoas aqui. Mas, Adilson, gostei da sua fala, você foi muito direto, e você está na ativa, até esqueci de falar sobre isso, assim como o Gebara também está na ativa lá na Polícia Federal. E é importante que vocês tenham exatamente essas ações, né, esse entendimento, né, de valorizar todos esses profissionais. Então, agradeço muito. Em breve a gente vai poder conversar aí, espero ajudar em alguma coisa. E agora deixei para o final justamente o Matheus, né? O Matheus, a gente pôde conhecê-lo também numa visita aqui no nosso gabinete, logo no início do ano, né, e sei de todo o trabalho que vem desenvolvendo junto, né, a todos os militares, né, aqueles que serviram, né, que são reservistas hoje, aqui principalmente na cidade de Campinas, do Exército. E gostaria que você falasse um pouquinho brevemente aí, Matheus, da sua associação, a VBEC, que é específica aqui de Campinas, e que você falasse também da importância desse Dia do Veterano aí para todos nós. Primeiramente, estão todos me ouvindo, espero. Gostaria de agradecer ao Major Jaime e toda a equipe e a todos que estão aqui presentes. Em nome da presidência e vice-presidente de todos os diretores da AVBEC, um bom dia. O objetivo da AVBEC é abranger todos aqueles veteranos, todos aqueles que serviram nas unidades da 11ª Brigada de Infantaria, hoje sediada em Campinas, que participaram de um efetivo que teve um tempo limitado de 8 a 6 anos, ou até somente o serviço obrigatório, e que depois seguem para a sua vida social novamente.
criar um vínculo, porque nós acreditamos que se hoje todos os benefícios que temos é devido a alguém que nos antecedeu, que é realmente esse pessoal que nós podemos dizer que são os veteranos. Hoje eu estou representando uma situação de veterano, mas antes de mim, e antes de muitos de nós, muitos outros vieram. E se hoje temos o que temos, bom, ruim, que precisa ser melhorado, ou que precisa ser desenvolvido, que precisa ser criado mais alguma coisa, é graças a esse pessoal que veio antes. E nós temos, por obrigação, manter vivo tudo o que eles fizeram. Sejam os veteranos pracinhas defendendo a nossa liberdade em países distantes, né? No caso na Europa, na Itália, ou outros veteranos em outros locais, na África do Sul, na Europa, na Inglaterra. Eles estavam lá para quê? Para que hoje, nós estivéssemos aqui podendo celebrar a nossa liberdade. Seja a nossa liberdade de expressão, de ir, de vir, de andar, seja qual for. A importância dessa data é enorme. A importância dos feitos realizados por eles é enorme. Então, o nosso objetivo da AVEBEC, né, é essa, tanto que nós somos mais de 163 associações ou grupos de veteranos nessa situação que eu falei, de reservistas, espalhados em São Paulo, e estamos nos organizando no estado de São Paulo. E graças a pessoas, né, como o Coronel Telhada e aqui em Campinas, o Major Jaime, estamos tentando almejar essa homenagem, que eu não digo que que na realidade ela é obrigação nossa. É somente isso que eu tenho a dizer. Ô, Matheus, você foi muito direto, né? E pôde lembrar, né, que hoje as democracias que existem no mundo, elas ocorrem porque existem pessoas que dedicam a vida a essa defesa. Muito bem lembrado por você aí. E você falou que não é uma obrigação, mas eu acredito que naturalmente a gente pode colocar isso para que as pessoas entendam a importância. Quem seja um militar ou seja um policial, ele não é diferente de ninguém, não é melhor do que ninguém. Na verdade, ele tem uma carreira que até em alguns momentos impõe alguns sacrifícios. E isso é que às vezes as pessoas, uma ou outra, né, até partidos políticos, não conseguem entender. Esse profissional, né, seja ele das Forças Armadas ou seja das Forças Policiais, ele tem uma dedicação, sim, à atividade profissional que ele escolheu como carreira. Então, por conta disso, ele tem essa diferença. Ele não é melhor, mas ele tem uma diferença, né, do cidadão comum, né? Então, você falou que não é uma obrigação, mas é algo que eu tenho certeza que com o tempo a gente vai conseguir estabelecer e promover isso na sociedade como um todo. Acho que todos conseguiram expressar a sua opinião, da importância desse dia do veterano para todos nós. A partir dessa reunião aqui, que foi muito importante, né, com a fala de todos, a gente vai gerar agora um documento, que é um relatório, que é encaminhado para a direção da casa, onde a gente vai propor esse dia do veterano. E a gente espera que nos próximos dias a gente possa ter boas notícias da aprovação desse projeto e também da aprovação desse dia. E que no dia 11 de novembro desse ano, né, de 2021, a gente possa ainda reunir, né, todos aqui, que seja no plenário da Câmara, que a gente já tenha a possibilidade de estar aqui nesse espaço onde eu agora estou, reunidos, enaltecendo, reconhecendo e comemorando esse dia de todos nós, profissionais das Forças Armadas e profissionais das Forças de Segurança daqui do nosso município de Campinas, né? Especificamente do município, porque a lei
ela vem nesse sentido, né? Reconhecer todos esses profissionais. Agradeço a todos que participaram. Agradeço aqui, já falando da fala aqui, Coronel Fábio, da MIRP. Agradeço a senhora Bernadette Piazon, da nossa Associação dos Expedicionários, ao Rodrigo Gebara, né, que é diretor do nosso Sindicato dos Policiais Federais, a Dilson, né, que falou há pouco aí do Sindicato dos Policiais Civis. Agradeço ao seu Francisco, que é do nosso APAS, ao Nelson, que é da Subtenente Sargentos, também ao Costa Silva, né, que é nosso presidente aí da Associação de Cabos Soldados, e também ao Matheus, que está representando aqui o presidente Marcelino, que é da AVBEC, que falou muito bem agora ao final. Eu agradeço realmente de coração por vocês terem aceitado esse convite para participar desse evento, disporem um pouco do tempo de vocês para participarem desse projeto. Esse projeto não é nosso, não é meu, esse projeto é nosso. Todos nós aí estamos envolvidos e eu quero que a gente possa ter várias ações no futuro para que a gente possa, em conjunto, firmar parcerias para enaltecer cada vez mais esse dia e atividade do veterano aqui no município de Campinas. Por isso, eu dou por encerrado a nossa sessão. Agradeço a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Já coloco aqui que eu quero fazer uma visita na associação de cada um de vocês, mas também convido para que todos possam estar aqui e possam fazer uma visita também ao nosso gabinete. E por isso encerro a nossa sessão e, como sempre, principalmente nesse momento, presto a minha continência a todos vocês que são representantes justos das nossas vidas aí como veteranos aqui no estado de São Paulo. Muito obrigado. E assim a gente encerra a transmissão dessa audiência pública, lembrando que você pode rever todo este debate em nossas redes sociais, no Facebook da TV Câmara Campinas e também no YouTube da TV Câmara Campinas. Esse debate fica por aqui e lembrando que daqui a pouco a gente volta ao vivo com o Câmara Total. A gente te espera lá. Tchau! TV Câmara Campinas.